Sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ficção científica e drama chamado A Descoberta. No início do filme, vemos o professor Thomas Harbour sendo entrevistado. Ele provou recentemente a existência de vida após a morte. A entrevistadora afirma que sua descoberta é perigosa porque, desde que seu trabalho foi publicado, a taxa de disparou. Ele rejeita a alegação, dizendo que tal verdade crucial sobre a vida humana teve que ser revelada para as pessoas, independentemente das consequências. Thomas foi capaz de capturar os comprimentos de onda do cérebro em um nível subatômico, deixando o corpo de uma pessoa quando ela morre. Isso explica que a consciência de uma pessoa vai a algum lugar quando elas morrem. A entrevistadora insiste que, uma vez que não sabem onde a consciência vai, eles não podem dizer com certeza se a vida após a morte existe. Thomas aborda o argumento dizendo que quando um trem sai da estação, sabemos que ele está indo para algum lugar. Ela então traz à tona que muitas celebridades, atletas e centenas de civis acabaram com suas vidas por causa do professor e pergunta se ele se sente responsável por suas mortes. Thomas simplesmente responde que não. Não. Só então um dos membros da equipe de filmagem que está diante de Thomas o agradece por um novo começo. Ele efetua um disparo contra sua própria cabeça e morre logo depois. De forma semelhante, as pessoas têm tirado suas próprias vidas em massa para reiniciar uma nova vida no pós-morte. Chegamos ao segundo aniversário da descoberta. O filho de Thomas, Will Harbour, está viajando em uma balsa ouvindo um programa de TV falando sobre a descoberta de seu pai. Acontece que a taxa de suicídio não diminuiu desde então. Will desliga a TV, deixando claro que não tem orgulho do trabalho de seu pai. Uma garota que está em outro assento o assusta. Eles são os únicos na balsa. Ela se apresenta como Ayla e Will comenta que seu rosto parece muito familiar. Os dois conversam um pouco. A conversa muda para a descoberta. Ayla é uma defensora disso, mas Will exclama que ela não acredite nisso. Ayla afirma que a descoberta dá às pessoas uma maneira de obter alívio do sofrimento de vida. Will permanece inflexível sobre seu ponto de vista. Depois que eles saem da balsa, Ayla pega carona com um carro, deixando Will no porto. Seu irmão Toby veio buscá-lo. Os dois se dirigem para uma enorme mansão comprada por seu pai. Thomas construiu seu novo laboratório na mansão e empregou pessoas que sobreviveram a tentativas de suicídio. Will fica confuso ao ver laboratórios e máquinas dentro de casa. Thomas tem conduzido algum tipo de experimento. Will conhece seu pai e pede sem rodeios que ele pare com tudo isso. Ele quer que Thomas diga à mídia que sua descoberta era falsa e pare os eventos de pessoas retirando suas próprias vidas. Thomas ri de sua ideia e afirma que sua descoberta foi 100% verdadeira e ele não vai mentir para ninguém. Acontece que Will foi a inspiração para a descoberta. Quando ele era jovem, sofreu um acidente e morreu por 1 minuto. Quando foi ressuscitado, disse a seus pais que viu flashes de um garotinho na sua frente. Isso deu a Thomas a ideia de que pode existir vida após a morte. Portanto, Will se culpa pelas mortes e quer que seu pai pare. Após a conversa, Will sai para esfriar a cabeça, mas então ele vê Ayla na praia ali perto. Ela parece estar enchendo uma mochila com pesos. Ayla veste a mochila pesada e vai para o mar. Will percebe que ela está prestes a tirar sua própria vida e corre para salvá-la. Ele entra na água e consegue salvá-la, mas Ayla fica furiosa. Ele a leva para a mansão e pede para que Toby a hospede, já que eles ajudam pessoas que tentaram tirar suas próprias vidas. Toby concorda, mas ela terá que fazer o questionário primeiro. Ayla está surpresa em descobrir que Thomas é o pai de Will. Thomas então conduz uma entrevista com Ayla, fazendo perguntas sobre sua vida. Enquanto isso, Will vai ao redor da casa e vê que ela foi totalmente convertida em um estabelecimento com cantinas e quartos para todos os pacientes. À noite, todos se reúnem em uma sala enquanto Thomas apresenta algo para eles. Ele traz um homem com um dispositivo conectado à cabeça e afirma que descobriu uma maneira de ver a vida após a morte. Até agora, o mundo só sabia que nossas ondas cerebrais partem para algum lugar depois que morremos, mas agora ele descobriu uma maneira de ver para onde vão as ondas cerebrais. Will e os outros estão chocados. Thomas explica que com o dispositivo eles podem ver uma gravação de vídeo da vida após a morte. Mais tarde, todos estão no escritório
aniversário de Thomas. Ele quer ser o primeiro a fazer o experimento, mas terá que estar morto para isso. Portanto, eles decidem realizar tal experimento em uma pessoa já morta, que eles terão que roubar do necrotério. No caminho até lá, Toby revela a Ayla que sua mãe cometeu suicídio e Will culpa seu pai por isso. Dentro do necrotério, Toby distrai o atendente, permitindo que Will e Ayla roubassem com sucesso o cadáver de um homem chamado Phillips. Naquela noite, Will e Ayla dormem juntos em uma beliche. Will diz a ela que sua mãe tirou sua própria vida no dia do aniversário de casamento de seus pais. O pai dele nunca foi atencioso e ela ficou desesperada quando Thomas não saiu de seu escritório no aniversário deles. Will foi quem a encontrou morta na banheira na manhã seguinte. Os dois conversam um pouco e dormem de mãos dadas. No dia seguinte, todos estão prontos para realizar o experimento. Eles prendem o cadáver, vão até o dispositivo e apertam um botão. Enquanto Thomas espera que algo apareça no monitor, nada acontece. Eles fazem isso repetidamente, mas sem sucesso. Thomas sai da sala desapontado e todo mundo o segue. No entanto, quando Will está sozinho dentro da sala, o monitor começa a funcionar e mostra um clipe de Phillips se encontrando com uma mulher em um hospital. Will desliga rapidamente antes que Thomas volte. Eles têm que deixar o corpo de Phillips ir para a cremação e Thomas pede a Toby um novo cadáver. Will e Ayla levam o cadáver de volta para o necrotério e o deixam no chão do lado de fora. De repente, Ayla beija Will. Os dois ficam sem graça e não conversam no caminho de volta para casa. Will não consegue tirar o pensamento do vídeo da cabeça. Ele fez até o download do arquivo para seu laptop. Depois de algumas pesquisas na internet, ele consegue encontrar o hospital no vídeo. Will vai até esse mesmo hospital e caminha pela passagem que Phillips havia percorrido. No entanto, ele chega a um beco sem saída que não estava no vídeo. Um zelador informa que havia uma passagem antes do hospital ser reformado 10 anos atrás. Will percebe que o vídeo pode não ter sido do futuro. Ele prevê que sejam as memórias de Phillips exibidas no monitor. Seu pai havia feito um dispositivo leitor de memórias, em vez de algo que mostra a vida após a morte. Mais tarde, todos se reúnem na mansão para uma sessão, quando Thomas chama uma paciente chamada Lacey até o palco. Lacey tem falado contra a descoberta e a nova invenção de Thomas, alegando que causará mais pessoas tirando suas próprias vidas em massa. Thomas a confronta na frente de todos. Acontece que ele encontrou Lacey na floresta pronta para tirar sua própria vida e a salvou. No final, ele pede que ela faça as malas e saia da mansão. Will fica furioso com Thomas por envergonhar Lacey, mas Thomas ignora o assunto. Mais tarde, Will mostra o vídeo de Phillips para Ayla. Os dois vão ao mesmo hospital para investigar o caso de Phillips juntos. Eles encontram o arquivo do pai de Phillips com o endereço dele. Os dois acreditam que no vídeo Phillips estava visitando seu pai em seu leito de morte e a mulher que ele conheceu provavelmente era uma parente. Mais tarde naquela noite, Will tem uma conversa com Toby, que lhe diz que Thomas está trabalhando nessa máquina pela mãe deles. Thomas está cheio de culpa por causa da morte de sua esposa e quer saber se ela foi para um lugar melhor. No dia seguinte, Will e Ayla vão à praia, onde Ayla conta a ele que seu filho de 5 anos morreu afogado porque ela adormeceu. Aquilo foi a razão pela qual ela queria morrer antes que Will a salvasse. Os dois então vão para a casa de Phillips e se encontram com sua irmã, que por acaso é a mulher do vídeo. Ela os informa que Phillips nunca veio visitar seu pai no hospital. Ninguém de sua família gosta dele, já que ele tinha sido horrível com eles. Will notou a tatuagem de um farol no braço de Phillips no vídeo, mas a mulher diz a ele que o homem tinha uma tatuagem de onda em vez de um farol. Will percebe que o vídeo não é a memória de Phillips, mas sim sua vida após a morte. Phillips voltou no tempo para corrigir seus erros em sua vida anterior durante o seu pós-morte. Acontece que na vida após a morte, as pessoas revivem uma versão alternativa de suas vidas e têm uma segunda chance de fazer escolhas diferentes. Will e Ayla ficam surpresos com a descoberta. Eles estão em seu quarto quando de repente Toby entra e os chama para ver Thomas. O homem havia se ligado ao dispositivo para tentar descobrir melhor a respeito do funcionamento da máquina. Ele se sufocou e está à beira da morte. O monitor então começa a funcionar novamente. Desta vez mostra Thomas na noite da morte de sua esposa. Era o aniversário deles. Ele não tinha saído de seu escritório naquele dia,
mas no vídeo ele diz à sua esposa que o trabalho pode esperar e janta com ela. Ele teve a chance de corrigir seu erro e foi isso que ele fez. Logo depois de assistir ao vídeo, eles desligam a máquina e trazem Thomas de volta à vida com um desfibrilador. Thomas está chocado e feliz ao ver seu dispositivo funcionar. Acontece que quando uma pessoa morre, ela volta para um momento de sua vida de que mais se arrepende e tem uma segunda chance de fazer escolhas diferentes. Ele reúne todos no jardim da frente da casa e está prestes a contar sobre a invenção, quando de repente um tiro é ouvido. Lacey, que havia sido expulsa da mansão, efetua um disparo contra Ayla. Ela afirma que não a matou, apenas deu a ela um novo começo antes de ser levada por Toby. Ayla cai no chão e diz a Will que não quer mais morrer. Will fica arrasado quando ela dá seu último suspiro em seus braços. Algum tempo depois, vemos Toby e Thomas conversando sobre a família de Ayla para um relatório policial. Thomas decide destruir a máquina após ver o impacto que ela tem nas pessoas. Quando ele tenta entrar em seu laboratório, descobre que a porta está trancada por dentro. Will se trancou e se conectou ao dispositivo. Ele se sufoca e, quando está à beira da morte, se encontra em uma memória de si mesmo na balsa. Will encontra Ayla novamente e pergunta o que está acontecendo. Ayla revela que ele está em uma memória porque Will está conectado à máquina e ainda não está morto. Ayla aqui é seu próprio subconsciente. Na memória, Ayla revela que ele tem vivido essa parte em loop por várias vidas. Os dois se conheceram na mesma balsa há muitas vidas. Porém, nesse cenário, Will não viu Ayla tentando cometer suicídio e não poderia salvá-la. Quando ele leu sobre a morte dela no dia seguinte, ele estava cheio de culpa porque sabia que poderia ter feito algo na balsa. Ele continuou vivendo sua vida, mas a culpa sempre permaneceu com ele. Eventualmente, quando ele morreu, foi trazido de volta para a balsa, onde se encontrou novamente com Ayla, pois foi o momento em que mais se arrependeu em sua vida. No entanto, Will não conseguiu salvá-la mesmo assim. Da mesma forma, Will ficou preso neste loop e viveu sua vida centenas de vezes tentando salvar Ayla. Ele nunca teve sucesso, até sua vida mais recente. Will a encontrou inúmeras vezes, então uma parte de sua consciência se lembra dela. É por isso que Ayla parecia familiar para ele quando se conheceram. Ayla diz a ele que desde que ele conseguiu impedi-la de cometer suicídio nessa vida, ele fez as pazes com sua consciência e não se arrepende mais. Também por causa disso, ele agora iria acabar em outro lugar em sua própria vida e não na balsa. Will promete que em sua próxima vida se lembrará de Ayla. Só então ele começa a ouvir as vozes de Thomas e Toby. Eles estão tentando reanimar seu coração, mas a tentativa é em vão e Will morre. Depois que ele morre, sua vida após a morte o leva de volta para a praia. Will vê um garotinho brincando sozinho na água. Ele o tira de lá, certificando-se de que a criança não se afogará. Só então Ayla vem correndo até eles e vemos que o garoto é filho dela. Will agora foi enviado para salvá-lo. Ayla agradece a ele e vai embora com seu filho. Nenhum deles reconhece um ao outro. Enquanto Will se afasta, ele se vira com um olhar confuso no rosto, sugerindo que está começando a se lembrar de Ayla. Higher Power. Um cientista louco chamado O Controlador está fazendo pesquisas sobre um poder que pode transformar um homem em um tipo de semideus. De repente, alguém misterioso entra em contato com ele por meio de mensagens criptografadas dizendo-lhe que sabe do trabalho e sobre ele ter sido expulso pela organização. O homem então oferece um plano para transformar sua pesquisa em realidade que será usada para salvar o mundo do apocalipse que se aproxima. Como o projeto precisa de uma pessoa, o controlador imediatamente começa uma pesquisa através da análise de DNA até encontrar um homem, Joseph Stedman. O filme corta para uma entrevista com o astrofísico Michael, que afirma que rajadas de raios gama serão a última coisa que a humanidade verá antes do apocalipse. Ele acrescenta que uma estrela de grande massa vai entrar em colapso, emitindo 2 feixes estreitos de raios gama e a Terra está situada diretamente no caminho de um deles. Isso significa que a Terra
será destruída. Por outro lado, Joseph, ou Joe, é um homem que está se recuperando de alguns, digamos, problemas com garrafas cheias de cana e atualmente trabalha fazendo a proteção de uma empresa chamada Redlock. Ele assiste a uma gravação antiga que o mostra feliz com sua família na praia. Ele disse a sua filha Zoe 3 palavras mágicas, 1, 4, 3, que significa eu te amo. Acontece que o controlador tem observado e filmado tudo que Joe faz. O sistema então revela que Joe está passando por tratamento por suas instabilidades emocionais e tendências, digamos, não saudáveis, como a raiva. Infelizmente, Zoe só ajuda a piorar a situação de seu pai. Ela acha que Joe foi o responsável pela existência de sua mãe ter sido terminada e por isso ela não gosta dele. Ela está tendo um relacionamento com Michael. Rhea, irmã mais nova de Zoe, é vidrada em, digamos, substâncias e é constantemente utilizada por um, digamos, agenciador chamado Nico. Os homens do controlador seguem e rastreiam os movimentos da filha de Joe. Uma gravação nos mostra que antes da esposa de Joe partir, ele costumava ter uma família harmoniosa. Rhea ainda era uma adolescente muito feliz e Zoe ainda amava o pai. Ele então tenta se reconectar com Zoe, mas parece que sua filha não quer encontrá-lo novamente. O homem até acaba tocando Michael com seus punhos em alta velocidade, o que deixa Zoe sem paciência. Naquela noite, enquanto dirige, Joe tenta ligar para Rhea a fim de consertar as coisas com ela, mas ela não atende o telefone. Ele então para e começa a ingerir líquidos, digamos, nocivos novamente, enquanto relembra suas memórias com sua esposa. Ele prometeu a ela manter sua família unida, mas falhou. Alguns momentos depois, um homem que estava se escondendo no banco de trás o pega sem permissão e o leva para o controlador. O homem implanta um chip nos olhos de Joe que permite que ele veja o que ele vê. Quando Joe acorda, o controlador o faz pegar algo que envia esferas de chumbo em alta velocidade e tirar a vida de uma mulher. No início ele resiste a fazer isso, mas ele não tem escolha, já que o controlador diz que irá tirar a vida de sua filha se ele não cooperar. Joe então segue relutantemente seu comando. Acontece que o objeto estava vazio e a mulher é uma agente do controlador que está testando sua obediência. Nesse ponto, uma grande estrela acabou de explodir e o feixe está se dirigindo para a Terra. Joe acorda e é dirigido pelo controlador para entrar na casa de seu chefe. O homem se chama Charles e é o presidente da Redlock. Enquanto monitorado, Joe consegue entrar e faz Charlie o levar para seu cofre, onde um laptop está sendo guardado. Ele então checa o seu dedo no scanner de impressão digital e é revelado que o DNA de Joe é compatível. Charles encontra a oportunidade e acerta Joe com um vaso. Ele localiza um implante nos olhos de Joe e fica sabendo que o controlador é o homem por trás disso. Acontece que Charles era o controlador-chefe e ele revela o motivo pelo qual o expulsou do projeto, dizendo que foi perigoso demais. Depois disso, Charles tem sua existência terminada por um drone. Joe é obrigado a remover o polegar do homem e escapar de lá. Desta vez, o controlador faz ele ir até a sede da Redlock. Ao chegar, ele é instruído a usar uma máscara, enquanto um drone lança gases que imediatamente tiram a vida de todos os funcionários da Redlock. O controlador explica que suas vidas não significam nada em comparação com o objetivo principal, que é salvar o mundo. Joe então chega à instalação principal, onde usa o polegar de seu chefe para abrir uma porta que o leva a um enorme dispositivo. Joe é forçado a entrar no enorme dispositivo se ele quiser que sua filha viva. O dispositivo começa a funcionar, criando uma luz brilhante que eventualmente muda a sequência do DNA dentro do corpo de Joe. Não muito depois, o gerador explode e o controlador reporta ao seu poder superior que a missão foi bem sucedida. Zoe vê as notícias na TV e lamenta sua atitude em relação ao seu pai antes. Joe, que está coberto por papel alumínio, acorda em sua casa e descobre que agora possui vastos superpoderes. Cada vez que ele está com raiva, ele pode lançar um raio de cor roxa de seu corpo, o que surpreende o controlador. Com seu poder, Joe agora consegue dar partida em uma motocicleta sem a chave. Para desbloquear todo o seu potencial, o controlador comanda Joe para ir até a localização de Nico. Ele chega a uma, digamos, casa da noite e encontra Nico, que o distrai com o flash da câmera e o deixa inconsciente. Percebendo que Joe é o pai de Rhea, Nico então propositalmente mostra um vídeo de Rhea sendo coisada por ele. Joe perde o controle e de repente emite uma luz destruindo todo o lugar. No entanto, o controlador não está satisfeito, pois Joe ainda não alcançou o seu desenvolvimento máximo. O amigo de Nico tenta terminar a existência de Joe, mas o super-humano é imune a esferas de chumbo em alta velocidade. O homem tenta
acertar Joe com seu carro, mas ele lança um feixe de raios gama que tiram a vida de Nico instantaneamente. Alguns momentos depois, autoridades o pegam e Joe é levado para questionamento. As autoridades desconfiam dele. O controlador ordena que ele diga que plantou elementos altamente inflamáveis num estaleiro. Isso deixa as autoridades alarmadas e vão imediatamente para esse estaleiro. O controlador então diz a Joe que ele deve chegar lá antes da polícia ou eles perderão suas vidas na explosão. Ele então corre do prédio e segue para o estaleiro com um carro que não é dele. Depois de ser distraído por outras autoridades, Joe com seu poder se transforma em uma explosão de luz e viaja em alta velocidade. Os homens do controlador vão à casa de Zoe e a levam junto de seu namorado enquanto as autoridades chegam ao estaleiro e começam a procurar as substâncias altamente inflamáveis. Felizmente, Joe chega na hora certa e consegue mandar o container que contém as substâncias explosivas para o céu antes de explodirem. No entanto, os destroços atingem um avião, fazendo-o cair. Usando seu poder, Joe consegue evitar que o avião toque o chão e o leva para um lugar mais seguro. Joe vai para a casa de Zoe e descobre que ela foi levada e o controlador ameaça tirar a vida dela. Ele é capaz de rastrear a localização dela apenas tocando a tela do laptop e imediatamente corre para salvar sua filha. Na chegada, ele cria um escudo eletromagnético para proteger sua filha. Os homens do controlador tentam enviar esferas de chumbo quente nele, mas elas não causam nenhum efeito no super-humano. Ele os elimina facilmente. Impressionada por seu pai ainda estar vivo, Zoe finalmente pede desculpas a ele pelo que ela fez. No entanto, descobriu-se que o cara misterioso que havia contatado o controlador antes era Michael, o namorado dela. Enquanto isso, o feixe de raios gama está se aproximando cada vez mais da Terra. Percebendo isso, Michael imediatamente pega um objeto e envia esferas de chumbo quente em Zoe até que ela perca sua vida na frente de seu pai. Joe perde completamente o controle e tira a vida dele. No entanto, ele percebe que é incapaz de salvar sua filha. O homem se desculpa por deixá-la sozinha após a partida de sua esposa. Para piorar as coisas, os homens do controlador encontram Rhea e tiram sua vida enquanto o controlador transmite tudo ao vivo para Joe. A perda de suas filhas faz Joe atingir o nível máximo de sua raiva. Ele começa a emitir uma grande quantidade de luz roxa que se eleva até o espaço sideral, criando uma barreira eletromagnética que cobre e protege totalmente a Terra. O controlador declara suas palavras finais, dizendo que criou um deus. Farto de suas besteiras, Joe tira sua vida para calá-lo para sempre. No entanto, o plano de Michael e do controlador para salvar o mundo foi um grande sucesso. O superpoder de Joe conseguiu absorver todos os feixes de raios gama, impedindo-os de destruir a Terra. Por outro lado, a promessa de Joe para sua esposa é finalmente cumprida enquanto ele revive suas duas filhas com seu poder e as reúne. Rhea e Zoe se encontram na praia e parece que Joe se transformou totalmente em um deus para sempre. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever. Aproveite e assista a mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Até o próximo.